Olha que coisa, né? Eu acho que, né, vai demorar um pouquinho ainda, como ninguém entrou ainda, eu vou começar a falar um pouco aqui, né, já para deixar registrado algumas coisas. Então, quando a gente, o tema da aula da semana passada, né, foi a causa da política estrangeira, né, forjada no nosso território, né. Então, o Brasil, né, como um território, né, ainda se consolidando, o Paraguai, a Argentina, o Uruguai. Então, esse período que nós estamos passando aqui, que nós estamos falando, que eu falei para vocês na última aula que eu gravei, né, que vai falar o quê? Que esses quatro países, eles lutavam, né, eles dependiam muito, né, do Rio Paraguai, do Rio da Prata, né, para poder, né, desenvolver a sua economia, né, e assim também, né, uma questão voltada, né, à supremacia de cada país. Então, a hegemonia, né, dos países ali que estão localizadas, né, que está localizado no Cone Sul, né, porque se nós pegarmos a América do Sul de uma forma mais generalizada, né, se nós percebemos a formação do Sul, ela vai formar um cone, né, então por isso que ganha o nome de Cone Sul. Bem, então, por que eu estou falando isso aqui, né? Então, quando a gente fala em Cone Sul, né, então hoje, né, nós vemos uma rivalidade muito grande, mas voltada para o campo do esporte, né, então futebol, vôlei, qualquer uma outra ferramenta, né, ela vai causar, né, essa certa rivalidade. E quando a gente fala aí, em política externa, né, do nosso país, né, política externa brasileira, né, então há muitos interesses sobre a questão da Bacia do Prata, né, então vou colocar aqui para vocês o mapa, né, para a gente poder, né, falar um pouquinho de como é que a Bacia do Prata ele vai influenciar, né, principalmente nos conflitos da América do Sul. Né? Então, na aula passada que eu gravei, eu terminei a aula, né, falando sobre
esse território, né? O Uruguai, que já foi parte do nosso território, né? Que já foi território brasileiro. O Paraguai, o Uruguai, né? Ele vai ser um território, né? Que ele vai ser entre as fronteiras. Uma das fronteiras naturais mais importantes é esse rio, que é o Rio da Prata. Então, o Rio da Prata, ele vai nascer, ele vai ter o seu início lá no Rio Paraná, então lá no norte, lá próximo do Mato Grosso, né? Então, do Mato Grosso. E, e o Rio Paraná, né? No caso aí, né? O Rio Paraná, ele vai ser um dos afluentes do rio, né? Chamado Rio de la Plata. Né? Então, esse Rio de la Plata, né, ele vai ser muito importante até os dias de hoje, principalmente por uma questão básica. Né? O Brasil, né, se nós pegarmos a história do Brasil, até meados do século XIX, começo do século XX, né, o Brasil ele concentrava os seus centros urbanos no litoral. Então, o litoral brasileiro ele era uma região rica, né, em comparação com as regiões do interior, que são regiões praticamente esquecidas e abandonadas, né, pela política, tanto do primeiro reinado, tanto do segundo reinado e do início da República. Então, por que eu estou falando isso aqui para vocês? Então, esse rio aqui é o rio que vai dar entrada para o interior. Então, não existia estradas para o interior. Então, no caso do Brasil, né, nós temos, né, essa questão aí voltada, né, sobre a questão da entrada para o interior. Por que eu estou explicando isso aqui para vocês? Né? Porque nesse contexto já tinha acontecido 2 guerras civis na América do Sul. Né? E essas 2 guerras civis elas tiveram, né, efeitos na política, né, externa brasileira. Né? Então, nós temos que levar tudo isso em consideração. Né? Então, como é que guerras civis na Argentina e no Uruguai, né, vai gerar a base para os conflitos, né, o maior conflito, né, do século XIX, que é a Guerra do Paraguai. E a Guerra do Paraguai, né, eu vou ser bem claro aqui para vocês. A Guerra do Paraguai, ela é considerada uma das precursoras da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, ela é considerada uma guerra moderna. Né? Ela é considerada uma guerra moderna em questões de poder bélico, poder armamentista. Ela só é comparada à Guerra de Secessão, que a gente ainda vai estudar, que é a Guerra Civil Americana. Né? Então, no caso da guerra do Paraguai, é um dos episódios mais tristes da história do Brasil. Né? E uma das coisas que eu vou sempre frisar para vocês aqui, que é sempre importante a gente lembrar, a história ela é contada por quem vence. Né? Então, desde os gregos, é uma prática da historiografia, né, criada pelo Homero. O seguinte, quem vai contar a história é quem vence. Então, quando a gente fala em Guerra do Paraguai, né, nós temos várias interpretações, né, várias interpretações que vão cair por terra. Primeiro, né, que o Paraguai causou a guerra de uma forma generalizada. Não. Gente, nós temos que pensar da seguinte forma. O Paraguai, como o Brasil, ele nutria grandes interesses ali na bacia do Rio Prata. Então, isso também é bem importante da gente frisar. Tanto é que o Rio Prata, o Rio da Prata, ele abriga hoje uma das maiores hidrelétricas do mundo, que é a hidroelétrica de Itaipu, né? Que ela é binacional, ela é brasileira e paraguaia. Então, esse Oi, rio... professor, bom dia. Oi, tudo bem, Guilherme? Então, assim, né? Então, esse rio, ele tem esses impactos aí que eu acho que é um dos mais importantes da gente frisar. No caso aí, né, essa guerra do Paraguai, ela vai envolver Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Né? Então, tem vários historiadores que colocam, né, principalmente nos livros didáticos, né, mais ou menos há uns 15, 20 anos atrás, dizem que a guerra foi provocada apenas pelo Paraguai. Porque o Paraguai, se nós pensarmos hoje, né, o Paraguai é um dos poucos países da América do Sul que não tem nenhuma saída para o oceano.
o outro país que não tem nenhuma saída para o oceano hoje é a Bolívia. Mas a Bolívia, até o final do século XIX, a Bolívia ela tinha uma saída para o Oceano Pacífico, que houve uma guerra entre Chile e a Bolívia, e essa saída para o Oceano Pacífico foi tirada da Bolívia. Mas hoje, né, os dois países que não têm saída para o oceano é a Bolívia e o Paraguai. Mas nós estamos falando do século XIX. Então, o século XIX, nós temos que pensar o seguinte, né? A única forma de circular mercadorias pelo mundo é por via marítima, então, via oceânica, né? Então, você precisava ter um porto, né, que ligasse o continente com os outros países. E o Paraguai, ele já se torna independente sem uma saída para o oceano, porque existia o que nós chamávamos ali de vice-reinado da Prata. Esse vice-reinado, ele fica conhecido, ele fica muito famoso como uma administração espanhola na América do Sul, por conta da grande riqueza de prata que aquela região tinha, né? E, no caso, essa riqueza, ela vai formar cidades como Montevidéu, como Buenos Aires. Então, isso vai fazer, né, a questão de uma riqueza muito grande ali na região. Né? Então, gente, nós temos que levar em consideração isso. Qual era o interesse da Argentina? Né? Tentar recuperar e formar de novo o vice-reinado da Prata. Né? Qual era o interesse do Paraguai ali? Tentar uma saída para o oceano, né? Ou tentar acordos políticos entre Brasil, Argentina e Uruguai para permitir o uso do Rio da Prata para escoar a sua produção. Porque o Paraguai, depois que ele se torna independente, né, o Paraguai ele desenvolve uma industrialização. Né? Então, tem vários historiadores também que dizem que a Guerra do Paraguai ela foi motivada pela Inglaterra, né, para barrar uma potencial rival na América do Sul, que seria o Paraguai. Então, gente, essa ideia também vai por terra. Ela não se consolida. Né? Então, o Paraguai, né, é assim, qual é o problema? Que quando a gente estuda história, né, nós temos uma ideia maniqueísta, que na história existe heróis e vilões. Então, ou você faz parte do lado dos bonzinhos, ou vocês fazem parte dos malvados. Né? Então, na história não tem vilões, não tem heróis. O que existe na história são personagens. Né? São personagens dentro desse senso comum. Só que assim, né? Dentro desse cenário todo, né? Então, o Brasil, ele conseguiu, né, vários conflitos, conseguiu os seus interesses em vários conflitos. Só que o Brasil, nesse período aí, ele tinha um problema muito sério com a Inglaterra. Eu falei isso para vocês na aula da semana passada que eu gravei, que eu tive problemas na internet na sexta-feira e não consegui gravar, não consegui falar com vocês ao vivo. Mas, assim, o Brasil tinha um problema diplomático com a Inglaterra também. Então, o Brasil ele não estava muito bem na fita, né? Então, isso é uma questão também aí importante da gente lembrar. Bem, então, nesse sentido aí, a guerra, ela começa, tem historiadores que dizem que ela começou em 1864, tem historiadores que dizem que ela começou em 65. O certo é que ela durou 5 anos. Então, ela foi de 65 a 70, oficialmente, gente. Então, quando eu falo em oficialmente, né, é uma das coisas que eu quero que vocês entendam. Se vocês forem fazer um vestibular, se vocês forem fazer uma prova para um concurso, qualquer coisa, essa data que vocês vão ter que colocar, né, de 65 a 70. Bem, uma coisa importante aí. O Paraguai, ele queria acordos comerciais, tanto com o Brasil, tanto com a Argentina. Como o Paraguai não vai conseguir esse acordo, né, porque o Dom Pedro II, ele tratava as repúblicas que se formaram depois da independência da América Espanhola como republiquetas, né, porque era governada por militares.
Né? Então, no caso, o Paraguai também era governado pelo militar. Né? O Paraguai ele foi governado pelo Solano Lopes, que chegou ao poder depois do seu pai. Então, a família Lopes, ela já tinha ela promoveu a independência do Paraguai e vai se perpetuar no poder, como também aconteceu no Uruguai, como também aconteceu na Argentina. O Brasil é uma ilha no meio dessa bagunça toda. Enquanto a América Andina e a América Espanhola, ela se fragmentou, ela se dividiu em vários países de origem espanhola, o Brasil continuou unido, um bloco. Então, o que vai acontecer aí também, né? O Paraguai, quando ele se torna independente, ele vai ter que buscar esses acordos para conseguir, né, que produtos entrem e produtos saiam. No caso, o Brasil, ele queria manter o controle do Rio da Prata, porque a única forma de chegar até o Mato Grosso nesse período era por rio. Então não havia estradas. Então isso vai fazer com que o Brasil negasse acordo ao Paraguai. No caso aí, o que o Paraguai vai fazer? O Paraguai vai invadir cidades no Mato Grosso. Né? Lembrando que o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, nesse período, era uma província só. Então não existia Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Era uma província muito grande. Né? Então nós temos que levar também isso aí. Então o Solano Lopes ele vai invadir o Mato Grosso e o Solano Lopes ele vai pedir para o governo brasileiro assim que, né, negociasse. Isso não deu certo. Então ele vai invadir e numa forma também de promover essa guerra, o que vai acontecer aí? O governo brasileiro vai pedir a autorização do governo argentino de fazer a volta pelo território argentino e atacar o Paraguai. O governo argentino se nega no primeiro momento. Então, depois, o governo paraguaio, Solano Lopes, vai pedir para o governo argentino também para fazer a mesma ação, o mesmo movimento. O governo argentino também vai se negar. Isso é um fato importante também da gente frisar. Quando o governo argentino ele se nega a isso, o governo do Solano Lopes declara guerra contra o Brasil e contra a Argentina. Então é uma das coisas também que eu acho que o Solano Lopes ele foi muito doido, né? Porque ele vai declarar guerra contra o Brasil e contra a Argentina ao mesmo tempo, né? E isso, né, vai fazer com que Brasil, Argentina e de tiracolo o Uruguai forme uma aliança chamada de Tríplice Aliança contra o Paraguai. Né? Qual era a visão aí? Proteger as fronteiras entre esses três países contra o Paraguai, formando, né, um bloco militar contra o Paraguai. Gente, uma coisa importante que nós sempre devemos frisar aqui: o exército brasileiro era algo insignificante naquele período. Né? Era algo muito pequeno. Então, o exército brasileiro não tinha um contingente muito grande. O que eu quero dizer em contingente, não tinha uma quantidade muito grande de soldados. O exército brasileiro não tinha um poder bélico muito desenvolvido. Então, as armas brasileiras eram totalmente arcaicas, né? Eram antigas, atrasadas em comparação daquele período. Tanto é que o Brasil vai comprar muitas armas da Prússia, né? Eu estou falando de uma cidade que depois vai liderar a unificação da Alemanha. Né? Então, nesse sentido aí, o Brasil vai comprar arma da Prússia e o Brasil ele vai se mergulhar numa dívida externa muito grande. Então, e para conseguir mais soldados, o governo brasileiro ele vai lançar um movimento chamado de os Voluntários da Pátria. Né? Tanto é que em cada cidade que nós temos no nosso Brasil, né, tem uma rua ou um bairro chamado Voluntários da Pátria. Então, o governo ele vai lançar uma campanha pedindo para que homens se alistassem ao exército para lutar contra o Paraguai. Né? Então, nesse sentido, terão milhares e milhares de adesões. Só que os fazendeiros,
Então, os fazendeiros de café, os estancieiros lá do sul, como eles não queriam ir para a guerra, o que o governo vai permitir? Ó, você vai poder mandar os seus escravos. Então, eles vão começar a enviar os escravos para lutar a Guerra do Paraguai também. Que era uma forma, né, de não mandar os seus filhos, deles não irem para o combate. Né? Só que qual foi a promessa que o governo fez para os escravos? Né? Então, ó, é o seguinte, você vai para a guerra, só se você voltar vivo, você terá sua alforria, você será liberto. Tanto é que quando a gente for falar da abolição da escravatura no Brasil, a Guerra do Paraguai colaborou muito, né, para o fim da escravidão no nosso território, levando em consideração isso. Porque o Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão do africano. Né? O Brasil foi um dos últimos países, só para a gente ter uma noção do que nós estamos falando, né? Porque o nosso território, né, o nosso país, né, falamos tanto de escravidão, que a escravidão não foi tão ruim assim, mas nós fomos os últimos países, o último país a proclamar o fim, né, da escravidão. Então, uma das coisas que eu quero que vocês entendam, a batalha, ele tem todo esse cunho político, né? Então, o interesse brasileiro, o interesse paraguaio, o interesse argentino, interesse uruguaio, né? Só que, né, segundo a história oficial, o malvadão é o Solano Lopes, né? Deixar bem claro isso aqui para você. O Dom Pedro não teve nada de, né, ele não cometeu nenhum crime de guerra, nem o presidente da Argentina, nem o presidente do Uruguai. Não, né? Mais ou menos isso. Mas assim, a batalha ela foi realizada nos rios. As principais batalhas foram feitas, foram realizadas no Pantanal, né? Porque o Pantanal do Mato Grosso, ele é uma região alagada e o Paraguai ele já tinha uma marinha, né? Então, como é que um país sem mar tem marinha, né? Mas por conta do quê? De usar os rios, né? O Rio da Prata é um dos rios mais que tem um potencial de navegação de, assim, é um dos maiores rios navegáveis da América do Sul. Né? Ele só perde para o Rio Amazonas, né? Em potencial de navegação. Né? Então nós temos que pensar isso. Então as batalhas, as mais importantes foi a batalha naval do Riachuelo, né? Que foi uma das batalhas mais sanguinárias que houve. Né? Também nós temos a Batalha do Tuiuti, né? Onde o exército paraguaio eles enfrentaram mais, né? Um contingente de 3.000 soldados, né? Então houve muita morte. Né? Também quando a gente fala em Guerra do Paraguai, houve, né, uma grande quantidade de mortes, né? Mais para o lado do Paraguai do que para o Brasil, né? Mas houve uma grande quantidade de mortes. Então, aqui, né, nós temos uma representação do quadro, né, da Batalha do Riachuelo, ou melhor, a Batalha do Tuiuti, né, que mostra aqui como é que eram as batalhas. Então, a batalha ela era corpo a corpo, aquela coisa toda. Bem, gente, então, assim, uma das coisas que nós devemos levar em consideração também aqui, os heróis. Né, os heróis, né, da Guerra do Paraguai. Pelo Brasil, um dos personagens que ganhou mais notoriedade foi o Duque de Caxias. Né? O Duque de Caxias, que já tinha, né, lutado contra os Farroupilhas, né, contra a Revolução Farroupilha. O Duque de Caxias, ele vai ganhar notoriedade aí, só que o Duque de Caxias, ele vai chegar a um certo momento que ele vai pensar da seguinte forma: não faz sentido uma guerra desse tamanho, não faz sentido. O Paraguai já estava destruído. Né? Depois da Batalha do Riachuelo, depois da Batalha do Tuiuti, as conquistas do exército brasileiro, o exército argentino se retira, o exército uruguaio também se retira, eles vão se retirar. Não vai ter mais sentido. O Duque de Caxias ele vai pedir afastamento do exército para ir para uma área administrativa, né? Só que, né, aí que entra a figura do Dom Pedro II. O Dom Pedro II, ele só sossegou com a morte do Solano Lopes. Né? Tanto é que depois do Duque de Caxias,
que vai ganhar a estátua, vai ganhar toda a pompa e honra, né? O Duque de Caxias ele vai começar a criar movimentos dentro do exército questionando a Guerra do Paraguai. Aí o Dom Pedro ele vai ordenar, ele vai designar o seu genro, o marido da princesa Isabel, que é o Conde de, né? O Conde de, que é talvez um dos últimos herdeiros da monarquia francesa, né? Ele vai liderar o exército brasileiro, né, contra o Paraguai já enfraquecido. Só que assim, gente, guerra, ela vai gerar muitos problemas, né? Principalmente sobre a questão, né, de doenças. Então, na região da guerra vai ter um surto de cólera, né? Acho que a Mona Lisa já falou para vocês mais ou menos o que é a cólera, né? A cólera é uma doença que ela é adquirida por hábitos de higiene precários, né? Então, a questão de quando você toma água contaminada com a cólera, né? Então, a cólera é uma bactéria que ela se desenvolve na água, né? E ela se desenvolve no nosso intestino. E ela vai provocar forte diarreia, né? Então, a pessoa, ela morre desidratada. Então, gente, nós estamos falando de um período de guerra. Milhares de pessoas vão morrer de cólera, vão morrer de malária, de varíola. Então, o Paraguai ele vai ser devastado, né? É isso que é importante da gente sempre frisar, né? O Paraguai vai ser devastado, né? Então, o Dom Pedro, no caso aí, né? Ele vai ordenar a continuação da guerra mesmo com o Paraguai já vencido. Tanto é que o Solano Lopes ele já tinha sido destituído do poder. O Solano Lopes ele já tinha sido retirado do poder pelos paraguaios e tinha iniciado um processo, né, de reorganização da política paraguaia. Mas, né, nós temos que levar sempre em consideração isso, né? Então, no caso, o Conde D, ele vai substituir o Duque de Caxias até o final da guerra, né? E assim, gente, e o Solano Lopes, ele vai ser morto, né, numa cidade fronteiriça, né, com o Brasil. Ele será morto, né, ele será executado, né, cumprindo o desejo do Dom Pedro II, né, levando em consideração isso, gente. A guerra, segundo as questões, né, do Dom Pedro II, só acabaria com a morte do Solano Lopes, né, o ditador, o malvadão, aquela coisa toda. Eu não estou falando que o Solano Lopes era bonzinho, gente, mas nós temos que pensar do seguinte: não era mais fácil você prender a pessoa, né, julgar essa pessoa de uma forma com um tribunal internacional, aquela coisa toda. Então, vamos lá. Primeira coisa, as consequências da guerra, né? Consequência, importante a gente frisar isso. Vamos começar pelos perdedores, o Paraguai. Bem, o Paraguai, ele vai ter... Tem historiadores que dizem que é 1/3, tem historiadores que dizem que é metade, mas o certo é o seguinte: o Paraguai perdeu muita gente, né? Perdeu muito homem e idade produtiva, né? Então, o Paraguai, quando vai chegando perto do final da guerra, que não tinha mais soldados homens adultos para pôr no campo de batalha, o Paraguai vai começar a convocar crianças, né? Crianças e mulheres. Então, criança de 12, 13, 14, 15 anos, né? Então, a Guerra do Paraguai foi um desastre para o Paraguai, né? Então, o Paraguai perdeu território. O Paraguai ele vai ter a sua população totalmente devastada, tanto é que depois de 40 anos é que o Paraguai vai voltar a ter a população do período antes da guerra. Então, o Paraguai ele vai ser um país de mutilados, mulheres e, né, mulheres e crianças. Gente, então a economia paraguaia foi para o ralo, né? Então, os campos produtivos do Paraguai foram todos destruídos, levando em consideração que a guerra foi, né, ela foi realizada, a maior parte dela, ou no Mato Grosso, que não tinha tantas cidades assim, e também, né, e também
é no Paraguai. Então, o campo produtivo do Paraguai foi totalmente destruído. Né? Então, e a guerra paralisou a produção de alimento no Paraguai, aquela coisa toda. Bem, e uma coisa também aí importante para o Paraguai, foi definida a fronteira. Então, a fronteira que o Paraguai tem hoje é graças à Guerra do Paraguai. Segundo, para a Argentina e para o Uruguai. Então, esses dois territórios terão as suas fronteiras definidas. Né? Então, a partir daquele momento, as fronteiras, tanto da Argentina, tanto do Uruguai, vão ser consolidadas. Né? A consolidação das fronteiras. Então, a partir daquele momento, a fronteira desses dois países não são mais alteradas. Né? E houve também o quê? Houve, né, a consolidação tanto da Argentina e tanto do Uruguai como potências ali do Cone Sul, né? Levando em consideração isso, né, também, né? E tanto é que a rivalidade entre Brasil, Argentina e Uruguai, ela continua, só que de uma forma um pouquinho mais amena. E para nós, né, para o Brasil, né, o que vai restar para a gente desse quinhão? Né? Então, quais serão os efeitos da Guerra do Paraguai? Primeiro, a consolidação do Exército. O Exército brasileiro vai se tornar um, um bloco político importante. Né? Então, nós teremos a chegada de pessoas, né, de líderes, como o Marechal Deodoro da Fonseca, né, o Benjamin Constant, o Duque de Caxias. O exército ele vai se fortalecer. Né? O exército vai ganhar força política. Porque qual era a promessa do governo? Que o exército faria parte do governo. Só que o exército vai ser também colocado de lado, né? Deixado de lado por conta do governo do Dom Pedro. O Dom Pedro não vai abrir possibilidade para o exército ter participação na política brasileira. Isso é um fato básico. Segundo, né, com a introdução dos escravos no exército brasileiro, lembra que eu falei para vocês que os donos de fazenda, se eles não quisessem ir para a guerra nem seus filhos, eles poderiam mandar seus escravos. Então, quando o exército começa a ver a situação de vida desses escravos, né, o exército vai iniciar também o processo abolicionista. O exército compra a bandeira abolicionista. Alguns líderes, não todos, mas uns líderes começam a pensar o seguinte: pô, não é legal ter escravo. E até mesmo os escravos, os poucos escravos que sobreviveram à Guerra do Paraguai, quando eles retornam, eles começam a ver o seguinte: meu, eu voltei livre, mas olha a minha mãe, olha o meu pai, olha a situação que os meus iguais estão vivendo. Né? Tem até uma charge, né, que eu vou ver se eu procuro aqui e coloco para vocês no grupo, de um soldado escravo, né, de um soldado negro voltando da guerra, e ele vê as pessoas sendo torturadas no Pelourinho. Então, para o negro também é um problema muito sério, né, essa Guerra do Paraguai, por conta de que não mudou nada na vida do escravo, né? Não mudou quase nada, né? Não mudou nada. Então, assim, né? E com isso, né? Vai gerar também os conflitos internos, né? O exército querendo poder, os abolicionistas, né? Querendo o fim da escravidão, e com isso, né? O Brasil vai começar a ter crises, né? O Brasil vai iniciar o processo, né? Que vai levar 19 anos, que vai ser a proclamação da República em 1889. Né? Então, vai ter uma elite descontente, vai ter o exército cobrando participação política, né? Fazer parte do governo, e a Inglaterra pressionando pelo fim da escravidão também vai ser um dos motivos da proclamação da República, que nós vamos assim, destrinchar nas próximas aulas. Então, assim, galerinha, então, ficou claro aí para vocês? Deu para entender o processo? Hein, galera? Então, assim, ó, no começo da aula eu vi que eu estava sozinho, demorou
4 minutinhos para vocês entrarem, eu já fui gravando, fazendo uma introduçãozinha. Pegue esses minutos iniciais, dê uma olhada, né? Dê uma olhada nos minutos iniciais, que eu dei uma retomada aí. Precisando de alguma coisa, vocês me chamam no WhatsApp. Gente, eu não tenho vergonha, né? Que eu não vou brigar com vocês, não. Pode me chamar que não tem problema nenhum. Tudo bem, galera? Tudo bem. Então, ó, espero que tenha sido legal. Espero vocês na próxima aula e precisando de mim, estou aqui à disposição, beleza? Beleza. Até mais, gente. Aquele abraço. Tchau, tchau. Professor.